Direto da redação. Vamos a Macaé. O prefeito de Macaé, o Elbert Rezende, se reuniu com representantes do comércio local para discutir a aplicação do decreto 221/2021, que exige a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para o acesso aos locais públicos. O decreto ele começou a vigorar na segunda-feira, no dia 20 de setembro, e gera uma inquietação entre comerciantes, porque eles seriam obrigados a exigir dos clientes a apresentação do passaporte da vacina para que os clientes eles tenham acesso ao estabelecimento comercial. E no encontro, o prefeito ele assegurou que essa medida ela reforça as ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Essa exigência do passaporte da vacina em Macaé, e também isso foi recomendado em Rio das Ostras, partiu do Ministério Público, tá? O Ministério Público de Tutela Coletiva Núcleo de Macaé recomendou aos prefeitos de Macaé e de Rio das Ostras para que adotassem o passaporte da vacina no sentido de fazer com que as pessoas elas se imunizem para conter a propagação do novo coronavírus. Mas eu tenho aqui uma manifestação de pessoas no Twitter. Está aqui, por exemplo, Magno Assunção Amado, ele é de Macaé. Ele está dizendo o seguinte: seria importante que a Secretaria de Saúde de Macaé atualize o Conect SUS com as informações sobre a aplicação da segunda dose da população o quanto antes. Porque tem um exemplo familiar de pessoas que se vacinaram ainda em julho e ainda não conseguiram emitir pela internet o comprovante. Porque o Conect SUS ele é um aplicativo do Ministério da Saúde e as informações são atualizadas de acordo com o que as prefeituras informam, com que as secretarias municipais de saúde elas informam. Se alguém foi imunizado, as informações desse paciente quanto à imunização com a primeira e a segunda dose, elas têm que ser enviadas para o Ministério, para a Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, para que isso possa ficar no banco de dados e dali então o paciente imprime o passaporte da vacina. Então essas informações elas estariam desatualizadas em Macaé, segundo informa aqui o Magno Assunção. Aí tem um outro aqui também, um jornalista, Bander, ele fala o seguinte: não está ocorrendo apenas em Macaé. A minha segunda dose foi no começo de agosto e até hoje não atualizou os meus dados no Conect SUS. O Magno Assunção ele fala o seguinte: pois é, acho importante que as prefeituras agora se atentem a isso, uma vez que as regras do passaporte para quem não comprovar a segunda dose são mais exigentes. Em Macaé vai ser proibida a entrada até em shopping centers. Isso vai ser uma tendência a ocorrer nas cidades, no Brasil inteiro. Deixa eu ver qual é a cidade do Bander aqui. O Bander, ele é jornalista, ele mora em Brasília. Ele é em Brasília, ele está dizendo que em Brasília também não está conseguindo, está desatualizado. Olha, eu vou dar vou falar uma coisa aqui. Eu tenho aqui também o Vatinho, ele diz o seguinte: eu vacinei no Rio de Janeiro, o cara tava com tablet, saí de lá com o Conect SUS atualizado. Ele está dizendo que no Rio de Janeiro, ao ser vacinado, o funcionário da Secretaria de Saúde estava com tablet, jogou no sistema na hora e ele já saiu dali atualizado. E o Bander fala o seguinte: da primeira vez foi assim também, mas a segunda dose estou no limbo, ninguém ajuda a resolver. Em Macaé eu sei que não é automático. Olha só, isso aqui é um tema a ser amplamente cobrado das prefeituras. Se o passaporte da vacina vai ser uma exigência, se para ter acesso a locais públicos você tem que ter o passaporte da vacina, se para fazer concurso público você terá que ter o passaporte da vacina, se para trabalhar no ambiente público você vai ter que ter o passaporte da vacina, se para se candidatar a uma vaga
na empresa privada, daqui a pouco, vai se exigir também o passaporte da vacina, você só vai ter um emprego na iniciativa privada se tiver também um passaporte da vacina, um atestado de saúde que você está vacinado, está imunizado. Aí as prefeituras também elas têm que ser céleres no sentido de informar ao Ministério da Saúde que a pessoa está vacinada. Não dá só para dar aquele papelzinho, aquele canhotinho e o cara levar para casa e não mandar lá para o Conect SUS para disponibilizar o passaporte da vacina. Então faça como a Prefeitura do Rio, como o Vatim está falando aqui, ó. Deixa eu ver o nome dele aqui. Ele está falando o seguinte, que no Rio de Janeiro, ao tomar a segunda dose da vacina, ele imediatamente, o funcionário, ele lançou no Conect SUS, ele tinha um tablet, ele lançou os dados na hora no Conect SUS e os dados dele então ficaram atualizados. Vamos cobrar eficiência, vamos cobrar agilidade no sentido de que as prefeituras informem ao Conect SUS para que a população tenha o mais rápido possível, a população imunizada, o passaporte da vacina.